pessoal, tudo certo? Eu sou a Lana Rodrigues e esse é a Medicina Resumida. Vamos continuando o estudo do sistema endócrino. E para finalizar esse sistema, falta falar de mais dois hormônios que compõem o eixo hipotálamo-hipófise, que são o LH e o FSH. E como esses dois hormônios estão intimamente ligados à função reprodutora, primeiro a gente precisa conhecer melhor os sistemas reprodutor masculino e feminino, certo? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino. Então, se interessou, aguarda só um pouquinho que eu volto depois da vinheta. Pode soltar! Bom, galera, então vamos começar, e como sempre, pela anatomia. E aí eu quero pedir que vocês sejam bem pacientes e, se possível, fiquem com o atlas aberto acompanhando, porque a anatomia do sistema reprodutor é bem densa, mas eu vou tentar facilitar para vocês e abordar os pontos que eu acho mais importantes, beleza? Então vamos lá. O sistema reprodutor masculino é formado por algumas estruturas, que no final das contas vão trabalhar para produzir e conduzir o sêmen. Esse sistema é formado pelos órgãos internos e pela genitália externa. Nos órgãos internos estão incluídos os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, ductos ejaculatórios, glândulas seminais, próstata e glândulas bulbo-uretrais, que vão ser glândulas acessórias. Enquanto a genitália externa vai ser formada pelo escroto, pelo pênis e pela parte distal da uretra. E agora nós vamos ver detalhadamente cada estrutura dessa, começando pelos órgãos internos. A primeira estrutura que vamos ver é o testículo. Os testículos são gônadas masculinas, ou seja, as glândulas masculinas que produzem os espermatozoides e os hormônios sexuais masculinos, principalmente a testosterona. Ele, durante a vida embrionária, se forma dentro do abdômen, retroperitonealmente, e antes do nascimento, ele desce, tracionado por um tecido fibroso que é chamado de gubernáculo masculino, e aí se aloja no testículo. Há algumas crianças em que não há essa descida do testículo para a bolsa escrotal, e a essa situação se dá o nome de criptorquidia. Bom, os testículos são órgãos de formato oval e são suspensos por uma estrutura chamada de funículo espermático. E agora a gente tem que parar para saber exatamente o que é isso. O funículo espermático é uma espécie de cordão formado por estruturas que entram e saem do testículo. Ele começa no anel inguinal profundo, atravessa o canal inguinal, sai no anel inguinal superficial, terminando no escroto, na parte posterior do testículo. Ele é revestido por 3 camadas: a fáscia espermática interna, que é derivada da fáscia transversal, a fáscia cremastérica, que é derivada do músculo oblíquo do abdômen, e a fáscia espermática externa, que é derivada da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen e de sua fáscia. A fáscia cremastérica tem alças do músculo cremaster, que é do tipo estriado e tem a função de tracionar o testículo para cima no escroto de forma reflexa, principalmente em resposta ao frio. Em ambiente aquecido, o cremaster tende a relaxar e o testículo desce no escroto. Isso acontece na tentativa de regular a temperatura do testículo, que é importante para a espermatogênese, que nós vamos ver quando falarmos de histofisiologia. O músculo cremaster normalmente atua com o músculo dartos, que é um músculo liso e se insere na pele, ajudando na elevação testicular, na medida em que causa contração da pele. E ele recebe inervação autônoma, enquanto que o cremaster recebe inervação somática. E quais são as estruturas que formam o funículo? Ele é formado pelo ducto deferente, que vamos ver mais detalhadamente lá na frente, pela artéria testicular, que se origina da aorta e irriga o testículo e o epidídimo, pela artéria do ducto deferente, que tem origem na artéria vesical anterior, pela artéria cremastérica, que é originada da artéria epigástrica inferior, pelo plexo venoso pampiniforme, que são várias veias que vão convergir para formar as veias testiculares direita e esquerda, por fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas do ducto deferente, ramo genital do nervo gênito femoral, que vai inervar o cremaster, e por vasos linfáticos. E tudo isso forma esse cordão que vocês estão vendo na imagem. Bom, mas voltando ao testículo, ele é coberto por uma túnica vaginal, um saco fechado de peritônio que tem 2 lâminas. Uma lâmina visceral da túnica vaginal, que recobre toda a superfície do testículo, com exceção da parte que fica o epidídimo e o funículo espermático, e uma lâmina parietal da túnica vaginal, que é mais extensa que a visceral e passa adjacente à face espermática interna.
Entre essas duas lâminas existe uma pequena quantidade de líquido que permite a movimentação do testículo dentro do escroto. E quando esse líquido acumula, se instala o que se chama de hidrocele testicular. Além disso, os testículos têm outra túnica que forma a parte externa fibrosa e resistente, a túnica albugínea, que emite septos fibrosos passando pelos túbulos seminíferos contorcidos, estruturas que fazem parte do testículo e é onde serão produzidos os espermatozoides. Esses túbulos seminíferos contorcidos se unem à rede do testículo pelos túbulos seminíferos retos. A irrigação dos testículos é feita pelas artérias testiculares, que são ramos diretos da aorta abdominal. Elas cruzam os ureteres e as artérias ilíacas externas na região inferior, passam dentro do canal inguinal e entram no funículo espermático. A drenagem venosa é feita pelo plexo venoso pampiniforme, formado por veias que saem do testículo e do epidídimo e na região superior convergem para formar as veias testicular direita, que desemboca na veia cava inferior, e a veia testicular esquerda, que drena para a veia renal esquerda. E a drenagem linfática é feita para os linfonodos lobares direito e esquerdo e para os linfonodos pré-aórticos. Essa estrutura mais longa na face posterior do testículo é o epidídimo. Ele serve para armazenar e amadurecer os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos. Ele é dividido em cabeça, essa parte mais larga superior, formada pela parte espiralada dos ductos eferentes dos testículos, o corpo, que é a maior parte e é formado pelo ducto contorcido do epidídimo, e a cauda, que é essa região mais inferior e delgada que vai originar o ducto deferente. Esse ducto é a continuação do ducto do epidídimo. É o principal componente do funículo espermático, ascende posterior ao testículo, entra na parede abdominal anterior pelo canal inguinal, cruza os vasos ilíacos externos e entra na pelve. Passa anterior e depois latero-superiormente à bexiga e desce para a região posterior, onde se dilata, formando a ampola do ducto deferente, que se junta com o ducto da vesícula seminal e forma o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, portanto, vai ser formado pela união dos ductos deferentes com os ductos das glândulas seminais. Ele se origina perto da bexiga e segue juntos, atravessando a parte posterior da próstata e as laterais do utrículo prostático. Nessa imagem, com a visão posterior, dá para ver bem que os ductos passam ao lado do utrículo. Então, os ductos ejaculatórios atravessam a parte glandular da próstata e as secreções prostáticas vão se juntar ao líquido seminal quando esse ducto termina, que é na parte prostática da uretra. A irrigação deles é feita pelas artérias do ducto deferente e a drenagem venosa pelos plexos prostático e vesical. As glândulas seminais são estruturas alongadas que ficam entre o fundo da bexiga e o reto, oblíqua e superiormente à próstata. Elas secretam uma substância líquida, espessa e alcalina que fornece energia aos espermatozoides, pois tem frutose, e além disso, contém um agente coagulante que se mistura aos espermatozoides. Esse líquido constitui 60% do volume do sêmen. Anatomicamente, a parte superior da vesícula fica atrás dos ureteres e são separados do reto pela escavação reto-vesical, e a parte inferior está intimamente ligada ao reto, sendo separado dele apenas pelo septo reto-vesical. E os ductos dessas glândulas vão se unir ao ducto deferente para formar o ducto ejaculatório, como eu já havia dito, beleza? Pronto. Mas e a próstata, que eu já falei tanto? Antes de falar sobre ela, vamos fazer uma revisão básica do trajeto que a uretra masculina faz, porque a partir de agora eu vou falar bastante nela. Então, a uretra sai da bexiga, entra na próstata formando a parte prostática da uretra, sai da próstata e atravessa o espaço profundo do períneo. Fica circundada pelo músculo esfíncter externo da uretra e termina na membrana do períneo, representando a parte membranácea da uretra. E, por fim, entra no bulbo do pênis, terminando no ósteo externo da uretra, formando a maior parte, que é a parte esponjosa. Então, a próstata também é uma glândula, por sinal a maior glândula acessória do sistema genital masculino. Ela envolve a parte prostática da uretra e é formada por dois tecidos. Uma parte glandular, representando 2/3, e uma fibra muscular, com 1/3 que resta. Então lembra disso. O 1/3 anterior da próstata é fibra muscular e os 2/3 posteriores é glandular.
A próstata é envolvida por uma cápsula fibrosa densa, neurovascular e que recebe os plexos das veias e dos nervos. A próstata possui uma base, um ápice e duas faces. A base é superior, por isso está relacionada com o colo da bexiga. O ápice é inferior, por isso fica em contato com a parte superior dos músculos esfíncter da uretra e do transverso profundo do períneo. A parte anterior é bem próxima à sínfise púbica, sendo separada dela somente pela gordura retroperitoneal, que fica nesse espaço chamado de retropúbico. A parte posterior, que está relacionada com a ampola do reto, por isso se realiza o exame de toque retal para saber se há ou não o aumento da próstata, e as faces inferolaterais, que estão relacionadas com o músculo levantador do ânus mais na região lateral, e que não dá para ver aí nessa imagem. A próstata é dividida em istmo e lobos. O istmo fica anterior à uretra, e é basicamente de tecido fibromuscular, e separa anteriormente os lobos direito e esquerdo. Esses lobos vão ser separados posteriormente por um sulco longitudinal, e eles ainda vão ser subdivididos em 4 lóbulos cada um. Um lobo ínfero-posterior, que é a parte palpável no exame do toque retal, pois fica logo atrás da uretra e abaixo dos ductos ejaculatórios. O lobo inferolateral, que é mais lateral à uretra e forma a maior parte dos lobos. O superomedial, que é mais interno e circunda o ducto ejaculatório de cada lado. E o anteromedial, que também está mais interno e fica mais lateralmente à uretra prostática. A próstata também pode ser dividida em zonas ao exame de imagem, que vai ser na zona central, zona periférica e muscular anterior. Bom, mas a próstata vai ser responsável por compor 20% do sêmen, produzindo líquido prostático, que é fino, leitoso e participa da ativação dos espermatozoides. Esse líquido vai ser produzido, levado pelos ductos prostáticos que se abrem nos seios prostáticos. Esses seios não são estruturas, são espaços que ficam na parte posterior da uretra prostática. E agora, só está faltando uma estrutura que contribui para a formação do sêmen, que são as glândulas bulbo-uretrais, também chamadas de glândulas de Cooper. Elas são glândulas bem pequenas que ficam na região lateral e posterior da parte membranácea da uretra e estão inseridas no músculo esfíncter externo da uretra. Elas produzem o conteúdo que vai sair pelos ductos da glândula e vão se abrir na parte esponjosa da uretra que fica já no pênis, e essa secreção mucosa vai entrar na uretra durante a excitação sexual. Então, só para ficar organizado na sua cabeça, vamos fazer agora o caminho dos espermatozoides. Eles são produzidos nos túbulos seminíferos, saem pelos túbulos retos, vão para a rede do testículo, depois para os ductos eferentes do testículo, passam para a cabeça do epidídimo, depois para o corpo ou ducto do epidídimo, cauda, e aí então para o ducto deferente. Depois passam pelos ductos ejaculatórios, daí para a uretra prostática, uretra membranácea e por fim para a uretra esponjosa para ser liberado. Lembrando que a uretra é a via comum para a ejaculação e para a micção, mas como eles não são liberados juntos, quando ocorre a ejaculação, o esfíncter interno da uretra se contrai, impedindo a saída da urina, certo? Pronto, esses foram os órgãos genitais internos. Agora vamos ver quais são os externos. E vamos começar pelo pênis. O pênis é o órgão da cópula masculina, que conduz à uretra e oferece saída comum para a urina e para o sêmen. Ele, em posição anatômica, está ereto, então, com o órgão flácido, o dorso corresponde à região anterior e o ventre corresponde à região posterior. O pênis consiste em raiz, corpo e glande. A raiz corresponde à parte fixa e é formada pelos ramos do pênis, o direito e o esquerdo, pelo bulbo e pelos músculos isquiocavernoso e bulbo esponjoso. Os ramos e o bulbo são estruturas que contêm tecido erétil, e a uretra vai entrar justamente na parte mais posterior e dilatada do bulbo. O corpo é a maior parte, e é essa que fica pendular na sínfise púbica. Essa parte praticamente não contém músculos. E na parte distal, ocorre uma expansão do corpo para formar a glande ou cabeça do pênis. Nessa região, a gente vai encontrar a coroa da glande, que é essa parte mais proeminente, o colo da glande, que a separa do corpo, e o ósseo externo da uretra mais na extremidade. No colo da glande, a face e a pele do pênis, que é mais fina e mais pigmentada, se prolongam para formar o prepúcio do pênis, que normalmente é retrátil para expor a glande. Quando não há possibilidade de exposição, é o que se chama de fimose.
E existem dois ligamentos que basicamente servem para fixar o pênis à síntese pública, que é o ligamento suspensor do pênis e o ligamento fundiforme do pênis. Internamente, esse órgão é composto por dois corpos cavernosos na região dorsal e um corpo esponjoso na região ventral. Lembre que a posição para você analisar o que é ventral e o que é dorsal é a anatômica, e nesse caso é com o órgão ereto. Os corpos cavernosos ficam revestidos pela túnica albugínea e mais externamente pela face do pênis, e elas seguem juntos no plano mediano, exceto posteriormente, pois se separam para formar os ramos do pênis e são separados parcialmente e internamente pelo septo do pênis. E tem o corpo esponjoso, por onde vai passar a uretra distal. Nesse corte transversal dá para ver bem a divisão entre eles. A irrigação é feita pelos ramos das artérias pudendas, e desses os principais são as artérias profundas, que passam por dentro dos corpos cavernosos, e elas viram artérias espiraladas chamadas de helicidíneas, que vão participar da ereção quando se enche de sangue e se desespiraliza. A drenagem venosa é feita para ver a pudenda externa superficial, e o mais importante para saber da inervação é que é uma área extremamente rica em nervos sensitivos, sobretudo a região da glande. E o escroto? Ele nada mais é do que um saco que vai alojar o testículo. É formado por tecido fibromuscular cutâneo e fica abaixo e posterior ao pênis. No tecido cutâneo, ele se une ao pênis pela rafe do escroto e ao períneo pela rafe do períneo. E na parte interna, um prolongamento da túnica dartos forma o septo do escroto, para separar um testículo do outro. A irrigação é feita pelas artérias escrotais anteriores, ramos da pudenda externa, e pelas escrotais posteriores, ramos das pudendas internas. E a drenagem venosa segue as artérias e drena para as veias pudendas externas. Além dos órgãos genitais externos, é importante a gente conhecer os músculos que formam a região do períneo, pois eles são muito importantes para a ocorrência de eventos como ereção e ejaculação. Então, dentre os músculos superficiais do períneo, estão os transversos superficiais, os bulbo-esponjosos e os isquio-cavernosos, que formam a base do pênis. O transverso superficial do períneo se une ao bulbo esponjoso e ao esfíncter externo do ânus, formando o corpo do períneo, que ajuda na sustentação das vísceras pélvicas. Os bulbos esponjosos estão mais centralizados e permitem a contração do bulbo do pênis e do corpo esponjoso, e os isquio-cavernosos estão mais nas laterais, circundando os ramos do pênis. Mas e como ocorrem exatamente esses eventos que eu falei? Bom, quando um homem é estimulado sexualmente, ocorre uma estimulação parasimpática que relaxa a musculatura lisa das artérias espiraladas helicidíneas, que ficam retas, dilatadas e se enchem de sangue, e os corpos cavernosos e esponjosos se engurgitam de sangue, causando a ereção. Para manter essa pressão de sangue arterial, os músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso colapam as artérias dos corpos cavernosos, impedindo a drenagem desse sangue quando se contrai. Por uma resposta simpática, ocorre a emissão do sêmen, que é levado até a parte prostática da uretra e depois é expelido durante a ejaculação, que ocorre quando há o fechamento do músculo esfíncter interno da uretra por ação simpática, uma contração do músculo ureteral por resposta parasimpática e a contração do músculo bulbo esponjoso. Depois disso, o pênis precisa voltar ao estado flácido, que é a remissão, ocorrendo por estimulação simpática, pois há constrição e diminuição do lumen das artérias helicidíneas, além de relaxamento dos músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso, que permitem, portanto, a drenagem venosa. Pronto, pessoal. Terminamos a anatomia do sistema reprodutor masculino. Eu sei que é bem densa e cheia de detalhes, mas tentei colocar só o que julguei mais importante, certo? Então, se gostou, deixa aqui seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida ou sugestão, como sempre, nos comentários ou no Facebook do canal. E não esquece de nos seguir lá nas redes sociais, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima!